nessa colheita, eu também pude perceber que aquilo que a minha mestra, primeiro, ela diz, né, que a gente planta, a gente colhe, né, se a gente plantar, se a gente não plantar, o chão não vai dar. Não que o chão, né, não que a natureza ela não possa brotar dela mesma, mas aquilo que eu quero, consigo se eu... e aí tem uma foto de uma plantinha, tá, a foto aí de cima, é uma plantinha que eu sempre quis muito ter, e é uma planta que é uma erva daninha, é um entrasto, dá em tudo que é canto. No entanto, nunca deu aqui onde eu moro. E todas as plantas, na tradição a gente diz, né, que a planta que a gente precisa, se a gente olhar bem, a gente vai achar ao nosso redor. De algum jeito ela vai estar ali. E essa é o mentrasto. Ela é uma planta que fala sobre a fertilidade. É uma planta que a gente usa para dar força na hora de parir também, né? Os banhos de mentrasto para ajudar a parir, para ajudar a botar no mundo, né, a vida dos sonhos, de um filho, enfim. É uma planta que traz movimento para a vida. E ela tem muito a ver com, é uma planta muito utilizada na tradição, né, de raizeiras e herveiras de onde eu venho, que é a tradição da mestra Dona Flor, e eu não tinha ela perto. E eu, no início desse ano, eu trouxe é porque ela dá uma bolinha assim, e ela dá tipo uma plumazinha, que aquilo ali, na verdade, são as sementinhas dela. E eu não tentei fazer ela pegar, ela não pegou, e eu joguei, né? Joguei assim, em volta daqui de casa e tal. E aí, quando foi agora, assim, no meio do inverno, ela começou a aparecer. E ela apareceu em um vaso meu, porque ela deu aqui na frente de casa, e apareceu em um vaso meu. Então, a importância do processo e da paciência também, porque se a gente planta, a gente colhe. Mas para colher, a gente precisa cuidar desse solo. A gente precisa trabalhar esse solo, dar as condições necessárias, né? E é o que a gente vem fazendo aqui na jornada. Então, essa planta, ela é muito simbólica. Para mim, é uma planta que eu uso muito no meu trabalho. Então, ela mantém vivo o meu trabalho. Eu olho para essa plantinha hoje que deu no vaso. No dia que isso aconteceu, que eu olhei, ela me deu uma esperança tão grande, porque eu estava tão para baixo, eu estava tão cansada, assim, sabe? Quando você diz assim, meu Deus, mas eu estou fazendo de tudo. Eu já não sei mais o que eu faço para fazer isso aqui funcionar. Enfim. Então, falando ainda do meu trabalho, esse ano eu consegui manifestar, porque foi muito difícil, assim, fazer isso que eu faço hoje, que é a enematerapia. E não bastava só saber a enematerapia, a vontade de querer fazer enema, não bastava isso. Mas eu precisava de muito mais, eu precisava divulgar, ainda preciso. Mas assim, eu tive como conquista e como fluidez desse processo, né, já estando na jornada, eu consegui um lugar que eu pude organizar, que aí são essas fotos, né, à direita, em cima. Eu consegui um lugar para poder atender, que foi pintado pelo meu pai, então a minha ancestralidade também forte, num espaço que é um instituto indígena, é, e que nisso também, né, que é a ancestralidade do meu pai, é o meu lado, né, da família do meu pai estava nesse lugar, foi ele que pintou o lugar, ali já sou eu, né, com o irrigador de enema, embaixo tem as medicinas, que também foi uma retomada, eu sempre fiz medicina e eu parei de fazer, no momento em que eu fui esquecendo, né, ficou embaçado o meu processo, então eu retomei principalmente pelo compromisso com o legado, que é o legado da Dona Flor. Tem essas fotos aí do meio, que são fotos no território, que foi onde eu tive um encontro com a minha família, né, encarnada e desencarnada. Eu vi toda os meus parentes e entendi de onde é que vem boa parte, né, daquilo que está para além dos olhos, que eu não aceitava em mim, pelo meu fenótipo, por várias coisas. A foto de cima que tem esse cacto, essa planta aí do sertão, foi porque eu fui para uma outra cidade aplicar enema, o enema me levou para outro lugar, né, e ali tem Maria do Socorro, que é essa parente que Mafá citou, que ela é terapeuta, e no momento em que vem aí como providência, né? Esse lugar de providência, porque às vezes a gente tá mal, sem dinheiro, sem nada, mas ainda assim a gente continua sendo assistido. E aí foi ela me atendendo, né, de forma assim, providencial, no momento de crise que eu tive, enfim, e ela estava me atendendo. E ali ao lado, Pai Adriano, lá no terreiro, onde eu fui falar sobre a medicina de Dona Flor, sobre o cuidado da ginecologia natural, do enema, para uma comunidade. Então, foram grandes colheitas que eu tive. É isso, gente.